Boa noite, sejam bem-vindos ao 4º episódio do podcast Mulher de Negócios. Antes de começar, eu vou falar para vocês dos nossos patrocinadores, @Solares Copacabana RJ, quiosque em Copacabana, maravilhoso, excelente atendimento, vários drinks, comida boa. Então, se você tá pela Zona Sul, você que veio passar carnaval no Rio de Janeiro, aproveita e dá um pulinho lá no quiosque Solares. @Gisele, com S e 2 L's, e _ Delícias da Gi. @Gisele Delícias da Gi. Bolos, brownies, docinhos, ovo de Páscoa. A Páscoa tá chegando. Corre na Gisele, que ela é confeiteira de mão cheia. Faz sempre meu bolo, tudo que eu preciso relacionado à festa. E, maravilhosa. @Isa Cestas, Isa com S, _ personalizadas. Cesta de café da manhã, de chocolate, de bebida. Você que precisa presentear alguém na Páscoa também, ou qualquer outra data, Dia da Mulher, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Sabe que hoje é Valentine's Day. Então já liga. Mas hoje é dia da gravação, não é o dia que vocês estão assistindo, né? Mas pode dar também depois, que a gente não liga. Período de carnaval também, a gente não liga de receber presente retroativo, não. Você liga? Não. Eu também não. Isa Cestas com S, _ personalizadas. @Nacajoias. Você que está pensando em empreender. Aproveita o tema de hoje, não sabe o que fazer. Nacajoias é especializada em joias de prata e relógios. Loja física no centro da cidade, preço especial para revendedoras. Então, acessa lá o Instagram, @naca_joias. @Sara Sobrancelhas, Sara com H, sobrancelhas com 2 As e 2 S's no final. Sara com H, sobrancelhas com 2 As e 2 S's no final. Se você quer embelezar seu olhar, cílios, sobrancelha, depilação, tudo que você imaginar, essa musa faz, maravilhosa, adiciona a Sara lá. @Doutora Daiana Pedroni, doutora abreviado DRA, Daiana Pedroni. Harmonização orofacial é com ela. Fez meu botox pela primeira vez, eu cheia de medo, eu tenho pavor de agulha. Pavor de agulha. Não doeu nada, explica tudo, sensacional, amei. Atende no Recreio, na Barra e em Caxias. @doutora DRA, Daiana Pedroni. Obviamente, aquele estúdio, @aquele estúdio, que é esse estúdio incrível de podcast. Dá uma olhada nessa estrutura, lindo, hein? gente. Maravilhoso. Só de sentar aqui, a gente se sente. Fala a verdade. Sim. Maravilhoso. Então, segue lá. Você que pensa em fazer um podcast, quer gravar um curso, quer falar sobre algum assunto que você considera relevante, vem aqui no Aquele Estúdio. E é óbvio, Rocha Gestão Imobiliária. Na hora? Que isso? Tá pensando em alugar, comprar, vender imóvel? É com a gente. @Rocha Gestão IM. Segue lá no Instagram. Aproveitando, eu não posso deixar de falar que hoje eu fiz uma maquiagem muito especial, tá? Com a Marcele, que é revendedora Mary Kay. Você que gosta de maquiagem, Mary Kay, Marcele vai na sua casa, maquia você, suas amigas, explica tudo, dá aula de automaquiagem. Ela é maravilhosa. Eu vou deixar depois o @ da Marcele na descrição do vídeo, tá? Do Instagram, para você seguir ela lá também. Tô amando esses patrocinadores aí. Como é muita a maioria gente... @mulher. Óbvio. E é isso que a gente precisa. A mulher apoiando a mulher. Mas no meu primeiro episódio, eu falei sobre isso, né? Eu fiz questão de colocar aqui, como patrocinadores, como convidadas e etc., mulheres empreendedoras, porque senão eu estaria sendo hipócrita, né? Exatamente. Então aproveita que você está muito maravilhosa aí dando sua contribuição e já se apresenta pra gente. Bom, eu me chamo Luana, tenho 36 anos. Nem parece, né, gente? Sou formada em design de interiores, técnica em edificações, paisagismo, lighting designer, entre outras coisas, mas só vou focar aqui no que é
do meu ramo atuante. Essa carinha de 12 anos esconde muita coisa aí. Pois é, você sabe que geralmente falam assim, Dani, quando perguntam assim, mas quanto tempo você já trabalha com isso? Quantos anos você tem de experiência? Eu, 20. Não, mas como assim? Porque... 20 de idade? Perguntam 20 de idade? Não é possível. Quantos anos você tem? Mas é porque eu comecei já a trabalhar com os 16 anos, na verdade, estágio, né? Já na área, porque eu fiz escola técnica. E Deus também então, foi essa muito sou bom eu, com a gente, tá? Uma mãe de 2 príncipes, meus melhores presentes e atuando aí no mercado, dentro da minha área. E é por isso que eu te convidei para esse episódio, que é Mulher e Empreendedorismo. Então, você que está aqui assistindo a gente, episódio 4, e tem dúvidas sobre empreender, quer bater esse papo com a gente, tem alguma questão que você gostaria de compartilhar, que fosse ouvida, né? Esse é o seu episódio. Então, Luana, conta aí pra gente, com o que você está trabalhando hoje? Fala um pouquinho aí da sua vida. Bom, hoje eu tenho uma empresa de arquitetura de interiores. Então, a gente trabalha com projetos, obras, reformas. Além dela, eu também sou sócia de uma outra empresa chamada Casas Inteligentes, que trabalha com automação residencial. E, em algum momento, dentro da obra, uma coisa casa com a outra. Então, esse é o meu ramo desde os 15 anos. Pois, como eu falei, né, eu fiz escola técnica e nunca mais larguei a profissão, né, sempre dentro da construção civil. Aproveita então e conta aí pra gente como começou, conta a tua história um pouquinho. Então, eu sempre fui muito focada e determinada naquilo que eu me proponho a fazer. Quando surgiu a época de escolher, ensino médio, o que eu vou fazer? Eu falei assim, cara, eu não vou fazer uma escola normal, nem sei se chama ainda assim. Não, na verdade, escola normal a gente fala para formação de professor, né? Isso. Não... Mas uma escola tradicional, vamos dizer assim. Isso, não quero... Minha mãe chegou a fazer normal e tal, depois acho que fez contabilidade, mas eu quero já sair com alguma profissão. Porque eu sempre tive uma vontade muito grande de ser dona de mim. Não gostava ai, pai, tô precisando de dinheiro para ir pro cinema com o pessoal. Não, para eu pedir alguma coisa, era uma luta, assim, sabe? Me dava dor de barriga. E não porque meu pai era mão fechada, nada disso. Muito pelo contrário, eu sou filha única. Então, eu sempre fui mimada, mas não sou uma mulher mimada. Mas isso sempre me incomodou. Então, já quero começar a trabalhar e fui fazer o ensino médio, técnico em edificações, na FATEC, escola pública. Fiz algumas complementações na Cefet. E já no segundo ano do ensino médio, eu falei assim, cara, eu vou procurar um estágio. E paralelo a isso, eu fui fazendo outros cursos profissionalizantes. De desenhista, na época a gente utilizava o AutoCAD R18, R14. Quem é antigo, quem trabalha com desenho vai saber o que eu tô dizendo. Para não ter que ficar desenhando à mão e tal, né? Então, comecei a fazer alguns cursos em paralelo dentro da área, porque eu queria fazer arquitetura. E meu pai, quando viu... Desde muito cedo você já tinha essa certeza do que você queria fazer? Tinha. Meu pai... Difícil isso, né? Meu pai, assim, ele trabalhou como bombeiro civil. E em algum momento, onde ele não estava mais feliz dentro da profissão, ele falou assim, vou trabalhar com marcenaria. E daí, constrói um móvel, entrega para um cliente, continua trabalhando. Só que dentro da minha família, assim, as pessoas são boas com artes manuais. Então, ele desenvolveu habilidades, aprendeu rápido e começou a tocar a obra. E eu sempre fui muito agarrada com ele. Eu amava o cheiro de cimento. Sabe quando fala assim, aquele cheiro de, sei lá, tem gente que... Mimeógrafo. Isso, exatamente. Assim, pai, me leva, e eu ia, sabe? Então, ver um ambiente se transformar, para mim aquilo era maravilhoso.
Então, quando ele viu assim, meu Deus, a minha filha gosta vai seguir, né? Exatamente. Então, eu tive um incentivo dele nessa parte. E quando eu comecei a desenhar à mão ainda, em papel, grafite e tal, tinha sempre alguns amigos, tô querendo construir. Na época, a região dos lagos geral estava construindo casa de veraneio e pediam para eu fazer. Então, ganhava um dinheirinho aqui, um dinheiro... Opa, não preciso mais ficar pedindo dinheiro pro meu pai, dependendo de mesada, nem nada disso. Então, sim, eu sempre soube o que eu queria fazer. Até a faculdade. Quando chegou o período de eu escolher qual graduação eu falei assim, meu Deus, será que eu faço biomedicina? Nada a ver, né? Uma mudança assim, né? Ou se eu sigo para arquitetura. Pois bem, fiz o Enem, passei na Fiocruz. Não, na Fiocruz não, desculpa. Esse daí foi na época do ensino médio, que na Fiocruz tem a Escola Técnica de Patologia. Mas eu fiquei na dúvida de fazer biomedicina ou arquitetura. E lá a gente tinha que escolher, pus engenharia civil, arquitetura e estava começando o curso de design de interiores, que era a área que eu sempre quis atuar. Porque dentro de edificações, assim, a gente já consegue, um técnico em edificações, emite laudos, acompanha a obra, faz cálculo estrutural até 2 pavimentos. E eu não queria ser urbanista. Então, eu falei assim, vou fazer design de interiores, está começando agora, mas eu vou me aventurar, porque de resto, eu aprendi no curso técnico. E eu já trabalhei com isso na época do estágio e tal. Fui para a faculdade e foi, assim, muito enriquecedor. Estudava de manhã, saía da faculdade, pedia para os professores para sair meia hora antes. Isso tem muito a ver com uma questão de determinação. Então, assim, para aquelas mulheres, assim, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer agora, por onde eu começo, será que eu estou no caminho certo? Ou será que eu não tenho a força de vontade suficiente para fazer aquilo? Ninguém vai fazer nada por você se você não meter a mão para fazer. Sabe? Então, desde cedo eu tive isso comigo. Na época da faculdade, eu saía meia hora antes para ir para o estágio. Ficava no estágio até as 6 da tarde. Aí eu pedi para sair meia hora antes do meu horário. E, em seguida, engatava num trabalho. Eu trabalhei numa loja de iluminação, onde fazia projetos de iluminação. Então, eu não tinha tempo livre. Eu estudava de manhã, fazia estágio à tarde e trabalhava à noite. Para compensar essas meia horinha diárias, eu trabalhava no final de semana. Então, era de segunda... Workaholic total, né? Total. De segunda a segunda, trabalhando e fui me apaixonando, assim, dentro da minha área. O que me possibilitou a ter vários clientes renomados na época, e hoje também. Mas na época, assim, me impressionou, meu Deus, eu vou fazer o detalhamento do iate do Eike Batista. Uau! Meu Deus, eu vou legal. fazer o projeto de iluminação do Djavan. Fiz o da Cássia Kiss. Enfim, então, assim, a gente começa a ter um olhar e ter experiências, vivenciar. E isso é tão, assim... engrandecedor, né? Acho que é a palavra que eu consigo utilizar agora. Que quando realmente você vê o que você está fazendo, onde você está chegando, você fala, uau! Olha onde eu tô. É um orgulho. Um orgulho, né? Sabe? Um auto-orgulho. Exatamente. Muito legal. E depois disso, eu me formei, continuei trabalhando como projetista, como lighting designer. E com isso eu fiz alguns outros cursos de especialização. Entre eles personal organizer. E chegou um momento que apareceu assim um concurso no Senac para poder dar aula para curso técnico em design de interiores. Fiz o concurso, passei. E saí daquele emprego dentro do Casa Shopping, né? Que era horário. Eu trabalhava como projetista, mas era horário de shopping. E eu falei assim, agora eu acho que eu não preciso mais disso, mas sempre com os freelance, uns trabalhos extras por fora. E passei 8 anos ensinando jovens
E idosos também, muitos, no curso de design de interiores. Quando eu falo que eu só trago mulher maravilhosa aqui, ó, eu não tô mentindo, né, minha gente? Não é brincadeira, não. E a questão do empreender, como é que surgiu isso na sua vida? Então, logo após o Senac, na verdade. Quando eu me formei, meu pai me fez a seguinte oferta: Luana, você não quer... eu vou vender um dos carros e vou alugar, imobiliar um escritório para você em Jacarepaguá. Falei assim, eu não quero. Porque eu ia ficar com a sensação... Isso é meu, tá, gente? Isso é meu. Eu não quero ficar com a sensação de dever a alguém. Eu quero construir meu próprio caminho. Mas aquilo, sabe, sempre foi uma pulguinha, assim. Mas, Luana, é um local grande, tem várias salas. Lá você pode fazer um pool, você pode trazer um engenheiro, você pode trazer alguém de design. Eu não quero. Pois bem, me formei, depois eu casei. Dentro do Senac tive o primeiro filho, o segundo filho. E logo na pandemia, no final da pandemia, eu me divorciei. Mas meu ex-marido é um fofo, é um dos meus grandes apoiadores, é meu amigo. E falei assim, cara, agora, no começo da pandemia, minto. Agora eu quero seguir sozinha, sabe? Eu já tenho experiência suficiente, tenho contato suficiente e sempre trabalhei como autônoma em paralelo. Daí veio momentos de crise, né? Eles dão muitas oportunidades. Sim. Porque o grande segredo de empreender é você ser boa em resolver problemas. Uhum. Se tem algum momento, assim, se teu vizinho, se dentro do teu bairro, ou no caminho que você faz, seja para levar os filhos para a escola, enfim, no teu meio social, você vê que tem alguma questão que poderia ser solucionada e que você tem habilidade para solucioná-la, pronto. Ali você pode ter uma ideia. Pega esse gancho, hein, galera? Para um negócio. A gente se reinventa na crise, né? Sim. E sabe uma coisa que eu acho legal, assim, para quem tá acompanhando todos os episódios, o Lucas, que tá ali atrás das câmeras, que assistiu os outros, você vê que muitas vezes o empreendedorismo, no caso da mulher, ele parte de uma necessidade ou de uma vontade que tem a ver com os filhos. Todas as mulheres que sentaram aqui nessa mesa, eu não vou dizer todas as mulheres que empreendem, mas todas as mulheres que sentaram aqui nessa mesa e empreendem, falaram a mesma coisa. E como começou? Bom, eu tive filhos. Bom, meus filhos. E, cara... É transformador. Isso Você é mãe também. Eu costumo dizer que toda mulher, ela é empreendedora. Ela não sabe, mas toda mulher ela é empreendedora. Porque você gerenciar a sua vida com filhos, isso inclui trabalho, casa, saúde, estética, marido. Sim. Você gerenciar o funcionamento de uma família, o sucesso familiar, você gerenciar uma casa com filhos e várias necessidades diferentes e fazer aquilo tudo dar certo, que muitas vezes é responsabilidade da mulher, isso já é empreender. Sim, com certeza. Isso já é tocar um negócio e talvez o mais importante de todos os negócios, que é a nossa vida, a vida dos nossos filhos e a nossa família. Então, às vezes, a gente não descobriu ainda que tem esse potencial, mas pode ter certeza que tem. E ao mesmo tempo que os filhos fazem a gente iniciar nesse caminho, muitas das vezes a gente inicia nesse caminho também para poder estar mais presente para os nossos filhos. Sim. Olha que força, que incrível é isso, né? Você falando isso me lembrou a minha avó. Ela Obrigada. Sempre... Obrigada. Valeu, galera! Gente, isso foi um elogio, tá bom? Mas é! Ainda bem que a sua avó era uma pessoa legal, mas tudo bem, vamos lá. Mas ela sempre me disse o seguinte... Calma aí, conserta. Gente, eu entendo. Foi um elogio.
gosto de voz. Eu gosto de voz, pode continuar. Ela sempre me disse, o seu marido é seu emprego. Nunca dependa de um homem. Então, isso já desde pequena já me ajudou. Maravilhosa. Gostei dessa avó, obrigada. É. Agora eu gostei de parecer com essa avó. E né? Porque uma coisa também que muitas mulheres têm em comum, e aí agora eu digo que graças a Deus, nessa mesa até agora, foram só 50%, não foram 100%, mas 50% das mulheres também empreendem com filhos após um divórcio. Uhum. Por quê? Porque quando você se divorcia, por melhor que seja o pai, e que esse é um outro ponto que eu anotei aqui, em comum, além dos filhos, que é o quanto é importante ter um apoio, porque a maioria dessas mulheres que teve sucesso empreendendo tinham uma rede de apoio. Que fosse uma mãe, que fosse um marido, que fosse o dinheiro que desse para pagar uma creche, uma babá. Não que você não consiga quando não tem, mas obviamente quando você tem ajuda, qualquer coisa se torna mais fácil, né? Sim, é um facilitador. E é interessante você falar isso, assim. Na verdade, eu sinto que eu sempre empreendi, sabe? Uhum. Mas num dado momento eu falei assim, eu quero ter... Após o divórcio, eu falei assim, eu preciso pegar esses cacos Isso. e me transformar, pegar essa força, né? Esqueci de concluir até, que eu fui comentar a questão do apoio. Por quê? Porque você se vê sozinha. Aí, voltando, por melhor que seja o pai e essa rede de apoio que você tem, o filho é da mãe. O filho é da mãe. No meu caso, são os. São os filhos, né? São dois. Os filhos podia fazer um filme, tem um filme. O filho é da mãe. Então você se vê sozinha, com pessoas totalmente dependentes de você, e você precisa trabalhar, você precisa proporcionar àquele filho o mínimo necessário para viver bem. Exatamente. Então você começa a pensar em meios de fazer isso, e isso que a gente já falou aqui também anteriormente, não é toda empresa que te dá essa possibilidade, que facilita a vida da mãe, não é toda empresa que entende as particularidades da mulher. Então você acaba indo para o caminho do empreender, que é um caminho incrível que você não deveria precisar esperar ver que uma empresa não te aceita para começar, né? Sim, sim. Mesmo sendo desafiador, assim, na verdade, quando eu dava aula, eu fazia meus horários, porque eu poderia escolher as turmas. Então, assim, quando você fala assim, rede de apoio, ou até pagar alguém, eu tive uma experiência péssima com meu primeiro filho. Ele tinha babá, só que a babá maltratou. Então, assim, para mim é muito difícil confiar em uma outra pessoa para colocar dentro da minha casa para cuidar dos meus filhos, né? Hoje a minha mãe me ajuda determinados dias da semana a olhar os meninos, e como eu sou dona do meu negócio, eu faço os meus horários. Sim. Eu vou para a empresa quando eu acho que devo, quando necessário. E se precisar levá-los, você pode levar. Eles vão, porque a e empresa eles é sua, amam. e isso é sensacional. Mas fala a questão do divórcio, que eu te cortei e aí você não terminou. Então, né, assim, eu reuni os caquinhos, aluguei uma sala e veio a pandemia. Falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Com 2 crianças aqui dentro, ensino remoto, escola para pagar, vai ficar ruim para todo mundo, aquela incerteza que a gente já sabe. O que eu preciso fazer? Para quem tem a oportunidade, assim, eu indico que vocês entrem numa rede de networking. Isso para mim, assim, foi libertador, sabe? Me ajudou. Eu peguei esse período de crise e fui estudar. Eu paguei uma mentoria. Quem for da área, foi Gustavo Posato, o meu mentor. Eu vou cobrar depois, tá? Pois é. A publicidade aqui. Coisa barata, assim. Nada que uns 1.000 não resolva. E, assim, vários insights vieram. E um deles, assim, Dani, eu acho que até comentei com você essa semana. Além, né, de você ser boa em resolver problemas, o ideal é que você você se conecte com pessoas que não são da mesma área que você. Porque ali você passa a ser uma referência. Então, vamos supor, num grupo de networking, você tem corretores, você tem Arquitetos. você pode ter blogueiros, enfim.
se tiver mais um ou dois, ou designers, arquitetos, ali você já não passa a ser uma referência dentro daquele meio, porque tem mais duas opções. Então, conecte-se com pessoas que possam, mesmo que eles não adquiram seus produtos, eles possam te indicar. Conecte-se com pessoas que lembrem do teu nome numa mesa cheia de oportunidades, né? É aquela máxima, aquele clichê, quem não é visto, não é lembrado. Então, durante a pandemia, fiz a mentoria, estudei, eu falei assim, cara, eu preciso ter uma noção uma noção financeira das coisas, né? Como é que eu faço, como é que eu aplico na bolsa? O que é ETF? O que é... como é que eu compro bitcoins? Então, eu usei esse período para crescer, sabe? Para passar a entender e tomar conta da minha própria vida sem aquela... Como eu posso dizer? Aquele conforto de você, eu não tô sozinha. Mesmo casada, eu nunca deixei de trabalhar, nunca dependi do meu marido, do meu ex-marido. Mas gera um conforto. Sim, você realmente se acomoda não está sozinha. um pouco, porque não está sozinha. Para contar ali qualquer dificuldade. Exatamente. Compõe renda, né? É diferente. E daí eu tive, durante esse período de estudo, né? Estudei marketing digital, tive colaboradores que são meus amigos pessoais e íntimos, assim, excelentes, como o Daniel, que não está mais na área, então não é jabá. Para me ajudar a levantar o estúdio. Olha, é assim que você faz, tem que fazer isso. Luana, você é uma ótima comunicadora. Você deu aula, como é que você fica nervosa para fazer stories no Instagram, cara? Né? Hoje eu até fiz uma de brincadeiras, assim, nos meus stories, falando... Meu Deus, deixa eu falar bastante hoje aqui, para quando eu chegar lá com a Dani... eu ficar mais solta. Eu vi você cantando. Pois é, faz isso. Isso tá no Close Friends. Se nada der certo, pode virar cantora. Esse mico tá no Close Friends. Já deu certo, né? Já deu, graças a Deus. E aí, conta, aí você fez esses cursos, essas mentorias, e para chegar lá e realmente efetivar o teu negócio, como é que foi? Marketing digital, mudar a cara do negócio e me colocar para jogo, no sentido de aparecer nas redes. Sabe? Por mais que eu atue na área durante 20 anos, então comecei muito antes da pandemia, todos os meus trabalhos sempre foi por indicação, no boca a boca. Só que veio a era digital muito forte e produtos digitais durante a pandemia. Eu falei assim, cara, eu vou inventar alguma coisa para vender nesse período. Como é que eu posso vender projeto e obra nesse período? Então, foi marketing com equipe, com todos os EPIs necessários. Foi marketing de projeto online com preço, que é um produto, assim, do ticket mais baixo dentro do Estúdio ProLook. Eu não tinha isso falado, aí, né? Inclusive, faça a sua propaganda, dê seu @, seu Instagram, por favor. Bom, o site é www.estudioprolook.com.br. O Instagram, @estudioprolook, tá? E tem casas inteligentes também, casas inteligentes, casa com K. E os dois foram na pandemia? Então, o estúdio já veio, era um bebê que veio amadurecendo e eu coloquei em local físico, né? Fica no centro, aqui do Rio de Janeiro. Durante a pandemia, no final já dela, né? Porque a gente estava trabalhando home office, mas mesmo já tendo equipado o espaço. E o Casas Inteligentes, ele veio de uma necessidade que a gente viu no mercado. Na verdade, eu estava no relacionamento e essa pessoa era muito boa em TI, sabe? Muito boa. E começou a automatizar, me ajudou a automatizar algumas coisas lá em casa, a casa dele era automatizada. Eu falei assim, cara, se eu arranjar uns clientes para você, uns clientes da ProLook, eu posso começar a oferecer automação residencial? Você faz? Assim, mas, cara, Lu, eu só fiz a minha, assim, eu sei mexer, eu entendo disso, mas eu não sou um bom vendedor. Eu não sei como chegar. Eu falei assim, então vambora.
Me dá a mão, vambora. Deixa que eu vendo. Exatamente. Quando ele menos esperou, eu já tinha feito para ele a logo e a landing page, o site. Ele, meu Deus! Cara, você é bem visionária também, né? Você consegue enxergar a oportunidade e, mais do que isso, você não só... Tem gente que só enxerga e procrastina e não faz. Exato. Você enxerga a oportunidade, você vai lá, bota a mão na massa e faz, né? Isso é uma característica sua que também, com certeza, colaborou aí para os teus negócios. Sim, e assim, dentro do mercado existe uma sazonalidade. A minha renda não é fixa. Ela é sazonal, é variada, sabe? Uhum. Em muitos momentos, essa questão de você oferecer as suas habilidades, elas podem te levar para outros caminhos. Sim. Né? Você me fez lembrar, não da minha avó? Ai, que bom. Apesar de que eu gostei dela. Beijo, vó. Que num determinado momento eu ofereci projeto não, o serviço de personal organizer. Eu não fiz o curso de personal organizer para pôr a mão na massa. Mas durante a pandemia, eu precisava fazer uma renda extra. Eu falei assim, cara, eu vou organizar, porque eu tenho um senso estético. Uhum. Aí da organização, mas eu precisava de um móvel planejado para deixar isso daqui. Então, vamos lá comigo, com móvel planejado, eu faço o projeto. E daí uma coisa vai levando a outra. Eu já fiz cada coisa que eu tô ouvindo você contar e eu tô lembrando e tô rindo. Mas me fala uma coisa, dificuldades. Falando em relação a empreender, filhos, casa, rotina, etc, etc, etc. Quais foram as suas maiores dificuldades, assim? Eu não diria assim quais foram, quais são. Porque todo dia é um leão. Agora até suspirei, né? Porque a gente Se eu chorar aqui não tem problema não, né? Não, de forma alguma. A gente ri, a gente chora, aqui é real. Eu falo porque a gente fala e às vezes parece que a gente está romantizando o empreendedorismo, que é a coisa mais fácil e mais prática do mundo. E não é. Nada que você precise construir é tão fácil. E quando você empreende, aquilo ali, os erros são 100% resultados do seu trabalho e os acertos também. Então, a responsabilidade total é sua. E a gente sabe que isso não é fácil, enfim, dentre todas as outras questões. Então, não é romantizar, né? A gente só fala em relação a ser mulher, a ter filhos e, enfim, a horário, a flexibilidade, o quanto é libertador. E as pessoas precisam perceber e enxergar isso. Sim. Mas tem dificuldades, óbvio que tem. Muitas. Então, vamos lá. Bom, a primeira... na minha profissão, eu preciso ter muita atenção. Tanto no detalhamento dos desenhos, em cálculo estrutural, onde vai estar uma tomada. Porque se eu coloco uma tomada num lugar errado, ou um ponto de água, e depois que o revestimento está colocado, eu tenho que quebrar aquele revestimento, comprar outro. Então, assim, dentro da obra e durante o projeto, eu preciso de ter total atenção com medidas, né? E isso requer tempo. Mas eu também preciso ter tempo para meus filhos, eu preciso ter tempo para mim, eu preciso ter tempo para minha saúde mental. Eu preciso ter tempo para aqueles meus colaboradores, estagiários e funcionários, para treiná-los, para que eles não só trabalhem como máquina, mas que eles também consigam enriquecer o seu currículo, adquirir sabedoria e experiência na área, a ponto de eu conseguir tirar férias algum dia. Isso não é só para meu benefício, é pro dele também. Uhum, claro. E da empresa também. E da empresa, óbvio. Então, assim, minha primeira dificuldade é a questão do tempo, né? Assim, entendo que cuidar de casa, eu sou dona da casa, e de casa, e da empresa, e sou mulher. E mãe. E mãe, e gosto de ficar bonita, e gosto de treinar, de malhar. E aí, como é que faz, né? Meus filhos não estudam em escola horário integral, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu gerencio? A minha mãe, assim, é uma pessoa que me apoia, sabe? Quando eu preciso, ela fica com os meus filhos, mas eu também não sobrecarrego. Então, uma semana, assim, a gente tem 5 dias úteis. 1 ou 2, ela fica com os meus filhos. Então, assim, a questão do tempo foi. Segundo ponto, comunicação.
pra gente lidar com pessoas, e eu tenho um perfil, assim, muito low profile, eu sou reservada, não fico... eu não sou fácil, assim, de me abrir com alguém. Igualzinho a mim. Eu dou minha gargalhada aqui com você, mas se vocês não sabem, a gente sou se muito conhece, reservada. acho que desde os 6 anos, né? Então, a comunicação era algo que eu tenho uma dificuldade, mas eu venho trabalhando isso, inclusive na terapia. Mas eu acho que você se sai muito bem. Os anos dentro de sala de aula ajudam, né? Eu acho que você se sai muito bem. Eles ajudam. Mas, assim, o WhatsApp. Meu Deus, como aquilo ali causa uma ansiedade. Por quê? Chega a mensagem de fornecedor, do pessoal da obra, de cliente, de funcionário. Então, é muita coisa. Chega a mensagem de filhos, da família. Então, assim, gerenciar tudo isso é complicado. E, ao mesmo tempo, cuidar da minha saúde mental. Ter horário. Fala assim, final de semana, eu não vou responder ninguém. Não vou responder ninguém sobre trabalho. Segunda-feira de manhã, eu respondo todo mundo. Por mais, eu posso até visualizar. Uhum. Se não for caso de vida ou morte, eu não respondo. Somente em dia útil. Não foi sempre assim. Tanto que eu adquiri uma ansiedade gigantesca. É bem difícil. Volta e meia eu já me peguei. Eu também tenho esse controle até certo ponto. Mas eu já me peguei diversas vezes, 9 horas da noite, respondendo mensagem, porque eu tô mexendo no celular e acabo olhando e não consigo, depois que eu já vi, deixar para o dia seguinte para responder. E você não acaba sendo dona do teu negócio, você é funcionária do teu negócio. Sim. Sem você, a tua empresa não funciona. E assim, não pode ser assim. Então tem que ter muito autocontrole, autodomínio e treinar aqueles que estão contigo. Se você ainda está num negócio que ainda não cresceu, não tem ninguém com você, você tem que impor limites. E esses limites, eles têm que ser deixados claros para os seus clientes desde o começo. Sim. Porque a partir do momento que você responde uma vez no final de semana, ele vai achar que você pode. Tem a obrigação de responder sempre. Exatamente. Às vezes isso acontece, mas eu aviso, olha, eu só vou responder, pode me enviar. Eu não vou responder, só vou responder em horário comercial. Então, assim, impor esses limites também é se respeitar. Eu tenho essa dificuldade porque eu sou muito centralizadora. Outra dificuldade para quem quer empreender são os primeiros anos, né? Porque requer muito investimento. Investimento financeiro, investir no seu conhecimento, investir em outras pessoas, procurar contatos e pessoas que possam agregar. Vai falhar, você vai quebrar a cara, você vai perder a confiança em alguém, mas é a máxima de você não desistir. Porque nada que você faz, mesmo aquilo que dá errado, você não tira algo de bom. Você sempre vai tirar, sabe? E vai servir de experiência. Então, você aprender a lidar com isso e a gerenciar a sua vida para que seu negócio funcione é algo que a gente aprende com o tempo, né? E eu poderia dizer assim, a gente é uma empresa, né, com CNPJ, limitada e tal, há 3 anos, e eu poderia dizer que agora eu consigo ter um pouco mais de liberdade em relação ao meu tempo por confiar na minha equipe. Né? Não vou dizer assim, mas eu trabalho pra caramba, quem me acompanha nas redes, no perfil social, perfil pessoal, vê que às vezes eu tô trabalhando até 10 horas, mas eu sou assim, né? É uma característica minha. Mas eu diria que segurar as petecas e a sazonalidade em relação a valores, até você deslanchar, ficar um período em que você possa dizer assim, não, agora eu não preciso me preocupar tanto em correr atrás, porque eu já tenho a minha carteira de clientes, né? É complicado. Sim. Mas nunca se acomodar também com isso. Galera, não é fácil não. Mas também tem muitos benefícios, né? Que a gente já falou aqui, como tempo, como você poder se dedicar mais à sua família, como você poder fazer os seus horários.
E eu acho que a gente é capaz, né? Eu acho que o ponto principal é você entender que você é capaz. Eu também não empreendo há muito tempo, eu também comecei a empreender na pandemia, até porque, na realidade, eu sou concursada, né? E eu sempre tive ali no mercado de trabalho, eu sempre conquistei ali os objetivos que eu buscava. Mas, no meu caso, que sou funcionária pública, eu comecei a me sentir estagnada. E eu sempre fui uma pessoa que trabalhei com resultados. Todo local que eu trabalhei, eu fui promovida. Eu sempre buscava mostrar o meu trabalho ali, crescer e tal. E na minha profissão não existe crescimento. Crescimento que existe é pessoal. É você entender o quanto você muda a vida das pessoas. Enfim, é um crescimento pessoal mesmo. Mas agora, crescimento profissional, a não ser cursos e etc. Mas de mudança de cargo e de crescimento, não existe. É louco isso, porque Você acaba não se realizando. Não é? E eu tenho esse perfil. Eu preciso fazer, eu preciso ver resultado, eu preciso. E eu comecei a me sentir muito estagnada e até entender qual era o meu papel naquilo tudo, até um pouco infeliz. E aí foi muita reflexão, sabe? Na pandemia, principalmente, eu trabalhei muito autoajuda na pandemia, autoconhecimento, meditação. E eu comecei a ter orgulho novamente do que eu fazia e entender o quanto eu era importante naquele processo. Mas, ainda assim, entendendo que não acabava ali. Que eu tinha capacidade de chegar muito além e conquistar muito mais. Mas isso é uma chave. Você fazer aquilo que você ama. Se você não ama e fizer querer empreender dentro de algo que você vai fazer por conta somente de dinheiro, é muito importante. Muito importante. A gente não faz nada sem ele. Mas se você quiser empreender em algo em que não te dê borboletas no estômago, não te dê um frio, sabe? Não te arrepia, dificilmente você vai ter sucesso naquilo. E tem muito... A gente se sente mais feliz e mais realizada a partir do momento que a gente começa a colocar em prática o nosso sonho. Sim. E aí, no momento que eu falei, cara, eu preciso fazer alguma outra coisa. Eu preciso fazer alguma outra coisa. Eu gosto disso aqui, eu gosto. Mas eu quero mais. Eu não posso parar aqui. Eu sou nova. Eu tenho, sei lá, vamos botar há uns 2 anos atrás. Eu tenho 34 anos. Acabou? Morri? Eu não vou almejar mais nada pra frente? É isso? Passei nesse concurso e é isso? Eu vou fazer isso até todos os dias da minha vida, uma repetição, até o dia de me aposentar. Não pode. Não pode acabar aqui. Essa é uma grande característica de quem é empreendedor, viu? Cara, e aí eu comecei a falar, eu vou empreender. Então eu vou empreender. E aí eu comecei a bolar como o que eu faria, por onde eu poderia começar, em que linha seguir, o que fazer, enfim. E diante de milhares de coisas que aconteceram durante a pandemia, inclusive a morte do meu pai, eu acabei caindo na imobiliária e me surpreendi porque gostei muito. Eu gosto de trabalhar com público, eu gosto de venda, eu gosto de realizar sonhos, eu gosto de fazer diferença, que é o que eu já faço um pouco. E me encontrei ali. E, diante disso tudo, uma infinidade de possibilidades foram se abrindo à minha frente. Hoje eu também presto consultoria para empresas, né, em relação às colaboradoras mulheres, de como cuidar e fidelizar as colaboradoras mulheres com suas particularidades e tudo que a gente falou aqui, filhos e etc. E comecei o podcast e estou investindo em várias... Então, assim, eu acho que a nossa vida não para. Quando a gente para de sonhar, quando a gente para de produzir, a gente morreu. Exatamente. E eu entendi que eu funciono um pouco dessa forma, né? E é isso. E agora eu também estou dando consultoria, já dava palestra, né? Até porque eu sou professora, eu dou palestra em algumas áreas diferentes. E dou cursos agora, dou consultoria, enfim. E tô feliz pra caramba, assim.
Você falando isso, assim, eu notei que eu fui abrindo um sorriso, sabe? Porque dá pra perceber quando a gente faz e quando outra pessoa faz algo por paixão. E a gente percebe que a gente não é sozinha, Sim. sabe? E que é possível, Sim. né? Hoje eu tô com o Estúdio ProLook e Casas Inteligentes. Eu tô aqui com você no seu podcast. E hoje a gente tem uma parceria também, né? Onde a gente já entrega Exatamente. imóveis para os clientes personalizados, prontos para eles, que é uma coisa louca. Na verdade, assim, aquele cliente tá procurando um imóvel, seja para morar ou seja para investimento, Sim. procura. A Rocha Dani, a Gestão Rocha Imobiliária, isso aí, e a Luana ProLook. E é algo totalmente inovador, assim, que eu tô super feliz com esse projeto. Então, você que está procurando um imóvel com a sua cara, que você só quer entrar e falar, foi feito para mim, adiciona lá Rocha Gestão Imobiliária, Estúdio ProLook, fala com a gente. E que é diferente, assim, geralmente quando as pessoas vão comprar um imóvel, vê o decorado e tal, mas às vezes não funciona para aquela família. Mas o decorado não foi feito para ele, né? Exatamente. O nosso é feito para a pessoa mesmo, personalizar. Inclusive, assim, com aproveitamento de móveis existentes. Porque, ai, meu Deus, mas esse decorado, o sofá que eu tenho não vai caber. Como é que eu faço? Eu herdei um móvel, mas será que vai ficar legal? Vai ficar bonito? Sim. Então, assim, além da Dani indicar, né? De você indicar aquele imóvel específico para aquele cliente, olha, de acordo com o perfil dele, né, a gente consegue, juntamente com o Estúdio ProLook, a gente consegue encaixar e personalizar aquele imóvel para o cliente e ele só vai se preocupar depois em entrar. Só sucesso essas mulheres poderosas e empreendedoras. Luana. E automatizar também, né? Óbvio. Aqui a gente faz tudo. Automatiza. Se quiser também que a gente já organize uma festa lá de recepção, boas-vindas para os amigos, pode falar que a gente organiza. Agora, também. sabe o que é legal também? Muitas, só pegando um gancho, muitas pessoas falam assim, mas eu quero fazer uma obra, mas eu não conheço marceneiro, não conheço eletricista, as referências que eu tenho é tudo, alguém me passou, mas eu não conheço, então deu errado, eu tô com medo de colocar. Acabaram seus problemas. Exatamente. Dentro de um canal só, falando pelo WhatsApp do estúdio. Você faz tudo. Eu faço tudo. Desde orçamento, e não orçamento com um fornecedor só, a gente faz. E nem orçamento injusto, tá? É orçamento verdadeiro ali para você ficar feliz com o orçamento e com o resultado. Não precisa se preocupar com nada. Acabamos. Caramba, voa esse tempo. Se deixar... Nem doeu. Não, e é um assunto que, assim, eu falei isso em todos os podcasts, todos os episódios, mas são assuntos longos que se deixar a gente fica falando horas, dias, dar um curso sobre isso. Mas a gente precisa finalizar. Sim. Foi um prazer receber você. Obrigada por ter vindo, obrigada por estar aqui. Foi enriquecedor esse papo, como sempre. E é isso, segue lá, Luana, @Estúdio ProLook. Isso, PROLUC. Isso aí, com C mudo. Isso. Segue lá os patrocinadores, segue a Rocha Gestão Imobiliária, me segue também no Instagram, @Daniela Regazzi. E é isso. Também o @Casas Inteligentes com K. Com K. Um beijo, gente. Até o próximo. Semana que vem tem mais. O nosso último episódio da temporada. Não perca. Tchau.